Israel, eu sei que não vinha a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode ter calar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é me obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão no céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode ter calar o louvor do meu coração. Nos lugares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é me obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Ele é o guarda de Israel, Ele é aquele que protege as nossas vidas. Aleluia, a fidelidade a todo tempo, Senhor, Deus para conosco. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Não importa quantos caia do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Ele envia anjos para me mandar. Exclusivo é o meu coração, eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, prefiro ser teu Senhor, não vou dividir
manchetes dos jornais vão mesmo publicar em letras garrafais que desapareceu da terra um povo diferente, ninguém foi encontrado. Toda a imprensa vai dizer, não se sabe pra onde, como, nem porquê. Onde está tanta gente? Vão procurar, porém ninguém vai ser achado. Casas faltando parentes, congestionamentos, carros sem ninguém, fábricas paradas e lojas fechadas sem ser feriado. Só quem não conhece a Bíblia vai perder o seu tempo procurando em vão, enquanto isso o povo desaparecido já está em Sião. Voa, esperança, voa, em tuas asas leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Voa, esperança, voa, em direção de um novo amanhã. Estou chegando. Nesse instante, nós vamos iniciar o culto nesta noite. Vamos orar e pedir a bênção de Deus, a direção do Senhor sobre essa reunião, tudo que vai acontecer aqui para a glória do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo momento que o Senhor nos concede, e mais uma vez, Senhor, estar reunido na tua casa para celebrar o teu nome. Deus amado, abençoa o teu povo nessa noite, Senhor. Todos quantos chegaram aqui, Senhor, para celebrar o teu nome, Deus bendito, para te adorar. Aos que estão se dirigindo, Senhor, neste momento, à casa do Senhor, que venham, traga-os em paz, Senhor, debaixo da sua graça. Abençoa também os que estão em suas casas, que nos acompanham nesta noite, Senhor. Enche da tua graça, Senhor, e fala com cada um de nós segundo a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O grupo varonil tem a oportunidade de louvar o Senhor com os 2 hinos congregacionais. E em seguida, nosso irmão Paulo Lindenberg vai fazer a leitura da palavra e o mesmo estará orando e agradecendo ao nosso Deus. Logo em seguida, depois da leitura, o grupo Cairóis, já com a oportunidade para cantar e celebrar o nome do Senhor. O grupo varonil tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. De número 88 na harpa cristã.
Mestre Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for do céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Ainda na Harpa Cristã de número 48. Lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia do triunfador, meu Rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfador, meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo
Na graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu também trago a minha saudação no nome santo do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 96. Salmo 96 para a nossa meditação na palavra do Senhor. Salmo 96, vamos ler. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciais a sua salvação de dia em dia, anunciais entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade está ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dia ao Senhor, ó família dos povos, dia ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei ofendas e entrais nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizeis entre as nações que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegrai-se os céus e regozijais a terra. Brama, sumai a sua plenitude. Alegrai-se o campo com todos que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgar o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no coração de cada irmão. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos na sua igreja, Senhor, para agradecer por esse momento na sua presença, Senhor. Momentos que podemos cultuar ao Senhor, podemos louvar o seu nome e engrandecer e dizer que o Senhor é bom e o Senhor é grande, Senhor. Dai-nos aqui, Senhor. Toma nas suas mãos, Senhor, cada irmão, cada irmã que veio aqui em só propósito de louvar e engrandecer o seu nome, Senhor. Abençoa o restante desse trabalho, cada irmão que vai louvar, o pastor que está com a responsabilidade de trazer sua palavra ao seu povo, Senhor. Derrama da sua bênção sobre ele, para que ele traga uma palavra abençoadora, uma palavra de cura e uma palavra de salvação para aqueles que ainda não conhecem o Senhor como seu único Salvador, Senhor. Abençoa grandemente todos que estão aqui, Senhor, no nome de Jesus, é que eu te oro e que eu te agradeço. Amém. Nós saudamos os irmãos e amigos em nome de Jesus, amém?
deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Temos a oportunidade daqui a pouco de ouvir uma palavra. Hoje é culto de doutrina. E nós temos a oportunidade daqui a pouco de ouvir a ministração da palavra. Vamos ouvir agora
A nossa irmã Aline vai trazer um hino de louvor ao Senhor. E depois, grupo Vozes de Júbilo também, com a oportunidade. E em seguida, o diácono Pedro Pinto, presbítero, né? Pedro Pinto também com a oportunidade. E enquanto o presbítero Pedro canta, a igreja contribui, deposita sua oferta aí na salva, quando passar por você aí no seu banquinho, e contribui para continuidade na obra do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. A minha garganta está um pouquinho arranhada. Mas vamos louvar o Senhor. Não posso deixar jamais passar uma oportunidade de louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Bem mais que as forças, poder e reis, a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor.
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Oh Deus, obrigado, Senhor. Deus maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saudamos a amada igreja em nome de Jesus, amém? Te chamei para curar almas feridas. Eu te formei e projetei a tua vida. Milhões eu te escolhi antes do ventre para cumprir um chamado na terra e ser diferente. Sei que não é fácil seguir esse caminho, mas quem ama as rosas tem que aprender a suportar os espinhos. E se faltar forças pra prosseguir, não se esqueça que eu estou aqui, te renovando, te dando estratégia pra não desistir. Faz a minha obra e eu cuido de você. Faz a minha obra que nada vai te faltar. Faz a minha obra que eu vou te socorrer. Estarei contigo, seja em terra, céu ou mar. Faz a minha obra e vai onde eu te mandar. Faz a minha obra e eu cuido dos sonhos teus. Tenho recompensa em minhas mãos para te dar. Eu sou teu Deus. Estratégia pra não desistir. Faz a minha obra que eu cuido de você. Faz a minha obra que nada vai te faltar. Faz a minha obra que eu vou te socorrer. Estarei contigo, seja em terra, céu ou mar. Faz a minha obra e vai onde eu te mandar. Faz a minha obra e eu cuido dos sonhos teus. Tenho
nada vai te faltar. Faz a minha obra e eu vou te socorrer. Estarei contigo, seja em terra, céu ou mar. Faz a minha obra e vai onde eu te mandar. Faz a minha obra e eu cuido dos sonhos teus. Tenho recompensa em minhas mãos para te dar. Eu sou teu Deus. Recompensa em minhas mãos para te dar. Eu sou teu Deus. Tenho recompensa em minhas mãos para te dar. Eu sou teu Deus. Amém. Eu trago a minha saudação nesta noite aos amados irmãos e amigos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar louvando e exaltando este Deus maravilhoso. Aleluias. Aleluias! Estamos precisando de avivamento, de dom de profecia e de revelação, de ter mais milagre no meio da igreja, mais ânimo, mais cura e mais libertação. O inimigo tem que respeitar o crente, tem que sair fora quando ele mandar. Mas é necessário ter Jesus na vida, com ele na frente ninguém pode suportar. Mas é preciso que dê glória a Deus, e é preciso lhe obedecer. É necessário exaltar seu nome, para ver a glória do Senhor descer. Tem que ter fé, amor e confiança, e na igreja haver união. O Espírito de Deus precisa dessas coisas, para fazer morada dentro do teu coração. Aleluias! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias! O poder de Deus desceu em Pentecoste, estavam reunidos no mesmo lugar, e veio um vento forte, muito impetuoso, e em línguas estranhas começaram a falar. E foi tanto poder e tanta maravilha. O fogo caiu em Jerusalém. Irmãos, se começarmos a dar glória a Deus, esse mesmo fogo cairá em nós também. Mas é preciso que dê glória a Deus, e é preciso lhe obedecer. É necessário exaltar seu nome, para ver a glória do Senhor descer. Tem que ter fé, amor e confiança, e na igreja haver união. O Espírito de Deus precisa dessas coisas, para fazer morada dentro do teu coração. Mas é preciso que dê glória a Deus, e é preciso lhe obedecer. É necessário exaltar seu nome, para ver a glória do Senhor descer. Tem que ter fé, amor e confiança, e na igreja haver união. O Espírito de Deus precisa dessas coisas, para fazer morada dentro do teu coração. O Espírito de Deus precisa dessas coisas, para fazer morada dentro do teu coração. Aleluias! Eu agradeço essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Grupo Cedro tem a oportunidade, e em seguida, nós vamos ouvir, depois do Grupo Cedro, nós vamos ouvir o último hino, que dará logo em seguida a oportunidade para a mensagem. Depois do Cedro, o irmão Cesimar tem a oportunidade. Nós trazemos a nossa saudação nesta noite, em nome de Jesus, amém?
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus.
minha saudação em nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Amém, irmãos. Os irmãos, louva comigo. O corre, corre desta vida, quanto ansiedade traz, e quantos crentes na corrida, paz não sente mais, paz em casa e na igreja, junto com os seus irmãos, e a vida abundante já não há no coração. Embora salvos para sempre, você precisa crer que Deus já reservou pra gente a alegria de viver. Abre mão de preconceito ou qualquer objeções. Volve os olhos à palavra, ver o que Deus tem pra nós, lançando sobre Ele a tua ansiedade. Pois Deus, o Senhor, é quem cuidará de ti. Oh, não há por que temer, se a palavra do Senhor cada dia é bom saber que em Cristo tu és mais que vencedor. Mais que vencedor. O corre, corre desta vida, quanto ansiedade traz, e quantos crentes na corrida, paz não sente mais, paz em casa e na igreja, junto com os seus irmãos, e a vida abundante já não há no coração. Embora salvos para sempre, você precisa crer que Deus já reservou pra gente a alegria de viver. Abre mão de preconceito ou qualquer objeções. Volva os olhos à palavra, ver o que Deus tem pra nós, lançando sobre Ele a tua ansiedade. Pois Deus, o Senhor, é quem cuidará de ti. Oh, não há por que temer do Senhor. Cada dia é bom saber que em Cristo tu és mais que vencedor. Mais que vencedor. Tu és mais que vencedor. Tu és mais que vencedor. Amém, Santo Deus, aleluia.
ministração da palavra, pastor Iremar tem a oportunidade, ele vai fazer a leitura do texto, onde vai basear a reflexão, e em seguida o bispo Tarcísio faz uma oração pelo nosso irmão, e ele volta para ministrar a palavra. Depois o pastor Davi, com a oportunidade, para trazer as pastorais e o encerramento do culto nesta noite. Eu quero aqui pedir oração pelo nosso irmão João. Irmão João, vocês, alguns não conhecem, né? Mas ele é ali de Carnaúba Seca, está precisando das orações, e se os irmãos forem orar, então orem por ele. Ele está precisando mesmo das nossas orações. Irmão João é o nome dele. Amém? Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Esperar os irmãos. 2 Reis, capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Os irmãos que acharam, amém? Os que não acharam, a gente vai aguardar um pouquinho você encontrar. O texto é bem conhecido e diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Altíssimo Senhor, Rei da Glória, Pai nosso de amor e bondade, estamos outra vez reunidos neste lugar, Senhor, onde o teu povo sempre está, para ouvir os teus ensinamentos, para louvar, adorar o teu nome. Ó Deus, e nós estamos outra vez, e te agradecemos o privilégio, temos ouvido a leitura da tua palavra bendita. Te pedimos, Deus, que o nosso coração esteja atento à tua voz. Pedimos também pelo teu servo, o pastor Iremar, que estará ministrando a partir de agora. Toma-o em tuas mãos, Deus, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, o tome em suas mãos e faz maravilhas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Tarcísio. Meus irmãos, eu queria mais uma vez cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Dizer que estou muito feliz, né? E quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com o pastor Davi, inclusive, lembrando a ele que a primeira vez que eu estive aqui em Apodi foi em 1991, quando eu tinha 17 anos, que era na despedida do pastor Dantas daqui e a posse do pastor Davi aqui. Eu vim ainda jovem, tinha 17 anos, vim com a banda Apologia, que era uma banda que tinha em Parnamirim, né, lá de Boa Esperança, e eu era jovem ali, inclusive cantei aqui nessa programação. Viemos num carro
aberto atrás, todo mundo levando chuva, sol. Foi uma aventura e tanto, assim, ainda jovem. E essa estrutura estava ainda em preto, não tinha sido ainda concluída, estava ainda a estrutura. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e vi o templo concluído. Jamais a gente cria essa expectativa de, depois de quantos anos? 33 anos, mais ou menos, né? Quer dizer, o pastor Davi Marroca aqui ainda, né? Com o seu trabalho sendo desenvolvido. Para mim é uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Amém? Eu sou o pastor Iremar, sou pastor ali na Igreja de Cristo em Rosa dos Ventos, em Parnamirim, né, atualmente. E para nós aqui trazemos também, da parte daquela igreja, a saudação também aos amados aqui da Igreja em Apodi. Amém, amados? Então, o texto que nós lemos, que é um texto de 2 Reis, capítulo 4, e talvez seja um texto em que você costumeiramente já tenha ouvido ministrações sobre essa passagem, você mesmo já tenha ministrado sobre ela, mas esse texto me chamou a atenção em algumas curiosidades para o meu coração, e certamente eu entendi que fosse algo também para se passar para a Igreja do Senhor nessa noite. E eu diria que o tema dessa mensagem é que Deus também opera maravilhas nas coisas cotidianas da vida. Deus faz maravilhas, irmãos, nas coisas simples da nossa vida. Essa é a nossa temática baseada nesse texto. E a gente percebe pela leitura do texto que a gente consegue enxergar que existia uma instituição, uma organização chamada Escola de Profetas, né, em que esses profetas viviam de doações. Isso deixa muito claro. E é interessante porque logo em seguida a gente percebe algumas dificuldades econômicas, dificuldades sociais, em que a viúva que estava com um problema financeiro, você percebe um drama em que, se não bastasse uma crise financeira, um drama financeiro, ela precisa de alguma maneira entregar seu filho para servir para alguém em forma de empenho, né, empenhado para alguém. Então você percebe, irmãos, uma situação comum da vida cotidiana das pessoas. Uma família com um problema financeiro, com um problema de empréstimo, uma situação de viuvez. E parece que para mim isso salta aos olhos, porque o texto retrata uma história de vida de uma família comum, de uma família com suas lutas diárias como a nossa, talvez como a sua, como a minha. As lutas do dia a dia, as coisas que nos sobrevêm a propósito. Eu sei que talvez aqui em Apodi não tenha, mas sabe, quem é que nunca teve um empréstimo para pagar, uma dificuldade para pagar um empréstimo? Por favor, você que está com a vida bem tranquila, né, nem precisa dizer nada, mas quantos de nós temos dificuldades nessa área? Temos coisas que nos causam, né, preocupação, tensão, enfim. Mas o que me chama a atenção ainda, irmãos, é que o ofício de Eliseu, ele não era apenas um profeta que tratava das questões das nações, dos reis. Inclusive no capítulo 3, se você ler o capítulo 3, você vai perceber que Eliseu é usado por Deus para que Israel, Judá e Edom se unam, né, juntos, eles possam prevalecer contra uma batalha contra os moabitas, e o Eliseu é um profeta importantíssimo para que essa guerra desses três reinos juntos aconteça. É ele que vai dar o direcionamento do que Deus quer, do posicionamento que aqueles reis vão tomar. Mas perceba que mas o mesmo Eliseu, o mesmo profeta, esse mesmo homem de Deus, usado para resolver coisas de reis, das nações, é também usado para tratar um problema de uma família, uma crise familiar, uma dificuldade no lar. E olha que dificuldade, como multiplicar um óleo para pagar dívida, ressuscitar um filho, tirar o veneno da comida, matar a fome de 100 homens com 20 pães, flutuar da água o ferro do martelo, só porque era emprestado. Você percebe que o profeta Eliseu, ao mesmo tempo, era usado para tratar questões dos reis, né, da diplomacia. Ele também é usado para
ter o cuidado de fazer com que um milagre, do que o ferro do martelo flutue da água. Sabe por quê? Porque o martelo era emprestado. Então perceba, queridos amados irmãos, que Deus não se preocupa apenas com os reis, mas Deus também se preocupa com as tuas necessidades básicas. Eu fico pensando que Deus se preocupa com o que você vai comer. Deus se preocupa com o que você vai vestir, irmão. Deus se preocupa com que as tuas contas sejam pagas. A gente muitas vezes pensa que Deus está ocupado demais, porque tem muita coisa para Deus fazer, irmãos. Deus se preocupa também com as coisas básicas da tua vida. E de maneira introdutória nessa palavra, eu confesso aos irmãos, que o que me veio ao meu coração para falar sobre isso é porque eu tenho um filho autista de 19 anos. Esse meu filho de 19 anos, ele tem ouvido absoluto. Os irmãos que tocam aí, né? Ele, se você tocar uma música aqui, ele vai dizer qual é o tom que você está cantando. Se você botar um CD, ele diz na hora qual é o tom que a música. Ele toca, ele afina o violão aqui, você segura o violão, ele vai lá, ele afina. Ele canta muito bem. Ele é um músico, toca violão, toca teclado. O que a gente faz às vezes numa acorde normal, ele dá um... Só que lá em casa, ninguém pode cantar. Ele pode, mas a gente não pode cantar. Se você fizer assim, ele já vai logo questionar. Então, o que acontece? Lá em casa ninguém sufeja, ninguém ouve música. Eu toco violão, canto, mas assim, lá em casa a gente não faz isso, não pode fazer isso. E é interessante porque na terça-feira eu tenho uma programação lá na igreja, que eu chamo do refrigério, que é aquele culto ao meio-dia, e é conduzido por mim. Normalmente eu vou lá, canto, toco, faço aquele momento todinho de louvor, palavra. Só que todas as vezes na terça-feira eu me acordo cedo, vou para a igreja, bem antes, para pegar as músicas, para passar o som, para fazer todo isso que os irmãos também aqui fazem. Nessa terça-feira agora, eu me acordei tarde. Eu disse assim para minha esposa, não vou nem tomar café. Eu queria tomar café, ela falou, vai tomar café? Eu disse, não vou tomar café não, porque vai atrasar. Eu vou chegar lá mais tarde, vai ser complicado. Eu morrendo de vontade de tomar café, né? Mas eu disse, eu vou tomar só um golinho e corri para a igreja. Irmãos, só para os irmãos entenderem do cuidado de Deus. Quando eu parei o carro em frente à igreja de Rosa dos Ventos, Parnamirim é uma cidade muito urbana. O pessoal é muito, cada um está com seus problemas para lá e para cá. Mas nesse dia, quando eu parei o carro em frente à igreja, uma pessoa bateu na porta do carro, isso foi terça-feira agora, bateu no vidro. Aí eu me assustei assim. Aí ele disse, pastor Iremar, eu sou aqui o dono dessa... Tem uma padaria, 3 casas depois tem uma padaria na rua. Ele disse, ele não é nem da igreja lá. Ele disse, eu senti o desejo de Deus de trazer aqui para você uma tapioca bem quentinha, uma torrada com queijo e trouxe mais o café. Irmãos, quando ele falou aquilo ali, eu fiquei comovido. Sabe por quê? Porque mesmo que eu não tivesse pedido isso, mas eu percebi o cuidado de Deus. É uma coisa simples, é simples. Eu podia ficar sem tomar café, podia, eu não ia morrer por isso. Mas você percebe que Deus cuida de coisas que são pequenas. Talvez a gente nessa nossa correria pense que Deus está preocupado com coisas grandiosas. Meu querido, Deus está preocupado com você nos detalhes, sabe? Com a roupa que você vem para a igreja, com a comida que você tem em casa para alimentar seus filhos, que as suas contas sejam pagas, para que o nome dele seja exaltado. Deus se preocupa com essas coisas. E é por isso que esse texto me encheu os olhos. Esse texto encheu o meu coração de gratidão, de perceber que nós temos um Deus que tem esse olhar de cuidado com a sua igreja, em coisas que muitas vezes passam despercebidas. Então, se você olhar o texto de 2 Reis, que se trata de Eliseu, você vai perceber um homem que, na sua condição, era usado para tratar as questões das nações, mas era usado poderosamente para tratar de questões cotidianas da vida. E então a história da multiplicação do azeite, irmãos, tem algumas lições para os nossos corações, tá?
Eu queria que você ficasse bem atento, bem atenta, porque é o texto que vai nos dizer essa reflexão. Primeiro ponto que se encontra no versículo 1, e eu vou dizer o seguinte como primeiro ponto dessa noite: quando tiver com problemas, não se aconselhe com qualquer pessoa. Esse é o primeiro ponto. O versículo 1 vai dizer que a esposa de um dos filhos dos profetas, ela clama a Eliseu e conta a sua história. Ela vai lá e conta o seu problema, conta a sua luta, conta a sua dificuldade. Ela foi corajosa por contar e foi humilde por acatar os conselhos que Eliseu havia dado. Irmãos, quando eu falo isso, porque acredite no que eu vou falar, nem todo mundo que está perto de nós torce por nós. Você não pode ficar falando da sua vida, nem da vida da sua família, para qualquer pessoa que se aproxima de você. Existe aí um segredo. Você não precisa estar contando a sua vida para qualquer pessoa. Tem gente que está passando um problema, conta para todo mundo, e às vezes não conta para a pessoa mais adequada, às vezes não conta nem para Jesus. Então, não se aconselhe com qualquer pessoa. Cuidado com a crítica chamada construtiva de pessoas que nunca construíram nada, mas elas querem falar sobre você, dar conselhos a você, dizer o que você tem que fazer, coisa que não fizeram. Pessoas que querem dar conselhos sobre o seu filho, mas pessoas que não cuidaram dos seus próprios filhos. Existe aqui, irmãos, uma coisa importante para a gente observar. Procure pessoas idôneas, pessoas cheias de Deus. Olhe, essa mulher, ela procurou Eliseu, não é só porque ele era profeta, é porque ele era uma pessoa cheia de Deus, era uma pessoa idônea, que orientou da maneira correta. Olha a orientação de Eliseu: pegue muitas vasilhas, vá para casa, feche a porta, comece a encher do pequeno frasco que você tem. Irmão, pessoa certa para aconselhar, ela não tem uma posição, mas ela tem atributos. Ela tem uma característica que certamente é aquela que tem Deus no seu coração, que os seus conselhos são baseados na palavra de Deus. É bem verdade que a gente convive num ambiente de igreja, família, trabalho, mas as pessoas adequadas para nos aconselhar são aquelas pessoas que Deus tem chamado para isso. Pessoas que Deus tem chamado porque Deus tem propósito. São pessoas que estão ali prontas, certamente, porque entendem o chamado que Deus colocou em seus corações para aconselhar. Então não se aconselhe com qualquer pessoa, mas também perceba, não despreze os mais novos. Por incrível que pareça, quem aconselha Naamã a procurar Eliseu a se curar da lepra, não foi o rei da Síria, foi uma menina de Israel, escrava, talvez ali, desacreditada, mas é ela quem vai dar o conselho adequado. Era uma criança, era uma menina, talvez fosse um adolescente, mas era uma adolescente cheia de Deus. Quando às vezes eu olho assim, juventude, irmão, a gente às vezes quer, é jovem. Às vezes em casa, o conselho dos filhos, às vezes são os mais contundentes. Tem famílias que caminham hoje porque as crianças é quem vai lá e diz a verdade no coração, para o pai que não quer ouvir ninguém, para a mãe que que fecha os ouvidos, é o filho que vai lá e diz. Então, não despreze, porque tem muitas crianças sendo usadas por Deus, trazendo conselho muitas vezes para os adultos. Irmãos, fico pensando que seja alguém que esteja na posição, ou seja um jovem, ou seja uma senhora, a questão principal é que qualquer conselho tem que ser um conselho baseado na palavra, o conselho baseado nas escrituras, baseado conforme a palavra direciona o nosso coração, e não com as opiniões pessoais, apenas porque é o que eu acho. Se no lugar de Eliseu, outra pessoa tivesse sugerido, em vez de muitas vasilhas, dissesse, pegue poucas vasilhas, em vez de fechar a porta, dissesse, fique na rua,
eu fico pensando que o resultado não seria o mesmo. Seja alguém por inexperiência ou por maldade, esses conselhos dariam outro fim à história. Irmãos, poucas vasilhas, a venda do azeite seria insuficiente para pagar as contas. Feito na rua ou de portas abertas, iriam despertar inveja e falta de privacidade. Não fale para qualquer pessoa sobre a sua vida. Se você ainda não tem ninguém ou uma pessoa de confiança, peça a Jesus que Ele dá. Peça a Ele que Ele direciona. Uma boa pessoa que aconselhe, certamente, irmãos, fará uma grande diferença quando estivermos passando problemas difíceis em nossas vidas. Provérbios capítulo 20, versículo 15, traz uma mensagem importante sobre isso. Diz assim: mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conselho são uma rara preciosidade. Se você tem alguém que tem bons conselhos, é uma joia preciosa que você tem, querido. Se você é um bom conselheiro, se você é uma boa conselheiro, certamente você é uma joia preciosa diante de Deus. Não basta também só aconselhar, né? Tem que ter a humildade de aplicar os conselhos. O conselho raramente é bem recebido de quem mais necessita dele. Às vezes a pessoa precisa tanto de um conselho, mas a pessoa fecha o coração, né? Fecha o ouvido e fica com aquela máxima dizendo assim: se conselho fosse bom, não dava, né? Vendia. Não caia nessa não. Não caia nessa, irmãos. Sabe por que não caia nessa? Quando você lê 1 Reis, capítulo 25, versículo 33, Davi vai dizer a Abigail assim, ó: bendito os teus conselhos, livrastes as minhas mãos de sangue. Ah, se não fosse aquela mulher sábia para aconselhar o rei Davi, o desastre que aquilo ali seria. Então, importante, irmãos, que o próprio Jesus, isso é tão importante, que o próprio Jesus é chamado de quê? Conselheiro. Nós temos Provérbios e Eclesiastes como os livros de conselho na Bíblia. Então, perceba, o conselho é importante, mas quer se aconselhar, procure se aconselhar com a pessoa certa. Não aconselhe com qualquer pessoa. O segundo ponto, irmãos, se encontra no versículo 2. Acho isso aqui fundamental para nós. Deus realiza milagres usando o que temos. Observe o que diz o texto. O que você tem em sua casa? É a pergunta que o Eliseu faz. E ela vai dizer assim: nada. Apenas um pequeno frasco de azeite. Eu fico imaginando, irmãos, que Deus pode fazer as coisas do nada. Deus é Deus, Ele é poderoso para fazer do nada qualquer coisa. Se não tiver nada, Ele faz, Ele é capaz de fazer, mas normalmente Ele tem feito e faz de algo. É um pão, é uma moeda, é um frasco de azeite, é um peixe, é sempre de algo. Deus usa o que temos e o que somos, e não aquilo que nós não temos. E por que isso é importante ser dito, irmãos? Porque muitas vezes tem pessoas dentro da comunidade que quer fazer como o outro faz. Você não precisa imitar ninguém. Deus vai usar você com as habilidades que você tem. É com aquilo que você possui. Não é aquilo que com que o outro possui, mas é aquilo que Deus já lhe deu. Ninguém precisa, irmão, de estar fazendo comparação com A ou com B. Você, do jeito que você é, se você fala um pouco mais lento, Deus vai te usar a si mesmo. É peculiar na tua vida. Se você fala mais rápido, não importa, Deus vai te usar do jeito que você é, porque foi Ele que te fez. A gente muitas vezes percebe as pessoas querendo se moldar, viver a vida de outras pessoas, porque acha bonito fulano, porque acha interessante Beltrano. Nós não precisamos fazer isso. É com aquilo que nós temos. Isso do ponto de vista de dom, né? É aquilo que nós temos. Mas isso é um fator importante, porque, irmãos, a diferença não está em nós. A diferença está quem habita em nós. E quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Essa que é a mola propulsora.
É isso que vai fazer a grande diferença nas nossas vidas. Não é as minhas habilidades, as minhas aplicações, mas é a graça, a presença do Deus vivo e poderoso através do Espírito em nós. Esse que é o grande tesouro que a igreja carrega. A igreja, sendo como um vaso de barro, ela tem um conteúdo precioso que é a presença de Deus, é o perfil da igreja. Não é nós que temos que brilhar, não é as nossas vidas que tem que aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor em nós. A mulher só tinha um pequeno frasco de azeite. A minha pergunta é: o que você tem hoje? O que é que você tem na sua casa hoje? Essa pergunta não é uma pergunta, como o pessoal fala assim, uma pergunta de retórica não, viu? O que você tem em suas mãos? Irmãos, eu sinto no meu coração de dizer isso. O socorro de Deus vem de coisas simples mesmo, da tua casa mesmo, sabia? Sabe, às vezes você acha que ganha um salário pouco, e talvez seja mesmo, mas você nem sabe como todos os meses você consegue quitar suas dívidas e comer. Mas muitas vezes isso tem sido um milagre de Deus na tua vida. Você começa a olhar, não vai dar, mas Deus abençoa. Você não sabe, mas Deus abençoa. Sabe aquele gás de cozinha, de casa, que está perto de acabar e você está com a mão na cabeça porque não vai ter o recurso? A gente não entende, mas parece que o gás vai mais do que devia. Saiba, é Deus cuidando de você, querido. São coisas simples. Você imagina, irmãos, aquele carro. Às vezes a gente tem um carro velhinho, que todo mundo diz assim, ó: rapaz, esse carro aí não serve para nada. Mas é o carro que tem servido para você e muito. Que parece que você diz: rapaz, mas esse carro é velhinho, mas não quebra. É Deus cuidando. Irmãos, a obra desses irmãos da história da igreja é feito com muitas lutas e muitas adversidades. São pessoas que sabiam o que era Deus agir nessas coisas, sabe? Agir em coisas básicas da vida. Um gás que se estende, um carro tão velhinho, mas que não quebra, que funciona, que atende às tuas necessidades, sabe? De um recurso pequeno financeiro, mas que todos os meses, mesmo com dificuldade, mas você consegue suprir e cobrir as suas despesas. Isso é Deus cuidando de sua igreja. O problema, irmãos, é que a gente muitas vezes não enxerga isso. A gente está preocupado com as questões da nação, presidencial. Enquanto isso, Deus está cuidando de você. É cuidado de Deus. O grande milagre dessa história, irmãos, é a multiplicação do azeite, é verdade. Mas a grande verdade é que o milagre começa com aquele pouquinho que ela tinha. Você não precisa ter muito, mas o pouco que você tem, Deus multiplica. Deus multiplica. Ter pouca coisa, ou ter um simples gesto, pode produzir um grande milagre. Imagine a mulher do fluxo de sangue. O destaque foi a cura, mas a cura começou com o quê? Com um simples toque. Despretensioso, mas ela toca. É tão pequeno isso, é tão miúdo, mas isso faz uma grande diferença. A gente não precisa, irmãos, fazer muita coisa. A gente não precisa fazer tantas coisas, mas o que a gente faz é o suficiente. A nossa parte é minúscula, mas necessária. Não precisamos ter muita coisa, nem fazer muita coisa, mas precisamos ter algo ou fazer algo, sabe? De dar um ponto de partida, de tomar uma atitude. Deus pode fazer milagre através de coisas simples. Você quer ver coisas simples da sua vida que Deus pode agir de maneira milagrosa? Vou dizer aqui alguns exemplos. Simples, viu? Às vezes, uma mensagem que você, filho, manda para sua mãe, que há muito tempo você não manda, vai fazer uma grande diferença para ela. Às vezes, uma atitude de pedir perdão ao irmão
vai fazer uma grande diferença na sua vida. São coisas simples. Muitas vezes, irmãos, o que nós precisamos fazer como atitude milagrosa é procurar um médico para se cuidar. É fazer um exercício. São coisas que a gente passa despercebido. Confessar um pecado, faça isso. Sabe aquilo que está te incomodando? Confessa o pecado. Vai lá e confessa que tu fez errado. Isso vai te trazer, é simples, mas vai fazer uma grande diferença. É um gesto simples, alimenta uma pessoa. São coisas pequenas, mas tem um poder grandioso e um resultado grandioso nas nossas vidas ou na vida de alguém. Você tem noção do que é você talvez não esperar o dia do velório de um parente para dizer que ama e você fazer isso hoje? Faz uma diferença, irmão. Seja um esposo para a esposa, seja de um pai para um filho. São coisas pequenas que a gente não leva em conta, mas isso muda a história. Isso muda o jogo. A gente não dá atenção porque sabe o que a gente está esperando? A gente está esperando milagres sobrenaturais do ponto de vista, talvez, da cura de um câncer. A gente está esperando isso, enquanto Deus está esperando que você tome uma atitude pequena, que vai fazer, sabe, um grande milagre, ou na sua vida, ou na vida de alguém, com esse gesto simples. Irmãos, coisas comuns do cotidiano já foram transformadas em milagres. Quando arcas foram construídas, vidas foram salvas. Quando soldados marcharam, muralhas foram desmoronadas. Quando exércitos se levantaram, mares se abriram. Coisas simples, mas foram mudadas o quadro, mudada a situação, mudou o jogo. Ainda hoje, quando a gente compartilha algo com alguém, milagres acontecem em relação a isso. Compartilha a palavra, compartilha o evangelho. Quando se tem um pequeno frasco de azeite, dívidas são pagas, como foi o caso dessa mulher. Começou com o quê? Com um pequeno frasco, mas as dívidas foram pagas em função disso. Deus usa o que temos para realizar os seus milagres. Terceiro ponto, irmãos, o milagre de Deus é do tamanho da nossa fé. Olha que coisa interessante. Versículo 3 diz assim, vai e pede muitas vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Aqui, o milagre dessa viúva foi o tamanho do número de vasilhas. É interessante isso, porque Eliseu não disse assim, pegue as vasilhas porque eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aqui. Não, ele disse, vai e pegue muitas vasilhas. Então, o milagre dessa viúva foi do tamanho do número de vasilhas, mais azeite. Terminaram as vasilhas, terminou o milagre. Mas ela não sabia disso. Eu fico pensando aqui, irmãos, que o resultado conseguido com as quantidades de vasilhas que ela pegou foi suficiente para resolver o seu problema. No entanto, pegar vasilha foi uma atitude de fé. Ela não pergunta, para que tanta vasilha, se eu só tenho um frasco de azeite? Imagina aqui, irmão, você tem aqui, imagina que aqui seja o azeite da viúva, tá? Um frasquinho desse de azeite. E alguém manda você pegar muitas vasilhas para encher daqui. Certamente a nossa fé ia se abalar com isso. Mas essa mulher não pergunta nada, ela simplesmente vai buscar vasilhas. Ela creu sem saber como isso acabaria. Hoje a gente sabe da história, mas na época ela não sabia da história não. Ela apenas acreditou e foi. Confiou apenas que acabaria bem. A pergunta é, quantas vasilhas eu e você pegaríamos? Quantas vasilhas? Você pegaria 20 vasilhas? 30? 50? Quantas vasilhas a gente teria coragem de pedir aos nossos vizinhos para uma palavra dessa do profeta? Será que nós sairíamos do canto para pedir alguma vasilha? Irmãos, pedir vasilha é desgastante.
Você gasta a sola do sapato. Você é desconfortável no vizinho pedir, rapaz, me arruma aí vasilha. É algo que não é uma coisa cômoda, né? Dá trabalho, requer humildade. Mas por incrível que pareça, a fé começa assim. É começar a acreditar naquilo que o Senhor tem dito para nós. Agora perceba, irmãos, fé não é confissão positiva. Não é positivismo de dizer assim, vai acontecer, vai acontecer. Não é isso. O alicerce da fé são as promessas de Deus pela sua palavra. Aquela mulher estava exercendo fé, por quê? Porque o profeta que representava Deus está dizendo, ó, pega a vasilha, ela crê. Para nós, a nossa fé é o que a palavra de Deus traz para os nossos corações. As promessas de Deus, a gente pode empenhar fé nisso. Não é dizer assim, a confissão positiva e o positivismo é assim, para qualquer coisa, vai dar certo. Não é, inclusive tem uma frase que o pessoal fala, lá em Parnaíba é assim, você diz um negócio, vai dar certo. Né? Você aqui faz isso aqui também? Vai dar certo. Não é tudo que você diz. Às vezes é até contrário, né? Vai dar certo até só para... Mas na verdade, para nós, irmãos, o alicerce da fé são as promessas da palavra de Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. É nesse alicerce. A fé na Bíblia está sempre ligada à confiança que o homem deposita na palavra do Deus vivo, fiel e verdadeiro, como consta em número 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta. Então Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Não é aquilo que o seu coração deseja, mas aquilo que Ele prometeu para você. Quarto ponto, irmãos, Deus opera maravilhas com discrição. Observe o versículo 4. Olha o profeta dizendo, vá para casa, feche a porta e derrame o azeite do pequeno frasco nas vasilhas. Fechar a porta aqui é preservar que o milagre de Deus não seja para exaltação própria. Irmãos, o milagre de Deus não é para exaltação do homem, é para exaltação do nome dEle. Não devemos tirar proveito pessoal nas coisas que Deus tem realizado por nós. Eu acho isso aqui importante. Deus continua fazendo coisas grandiosas, mas a honra é para Ele. A honra é dEle. Quando você ouvir em qualquer lugar alguém se colocando vaidosamente, né, acima, eu sou, né, eu faço. Quando você perceber isso, pode achar isso super estranho. Sabe por quê? Porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Irmãos, a honra, a glória e o louvor é para Ele. É dEle. Olhe a privacidade do milagre, a não exposição pública, de modo que somente a viúva e seus filhos tiveram a experiência secreta da provisão extraordinária de Deus. Irmãos, nem Eliseu viu o milagre, porque deve ser uma coisa muito curiosa, viu, pastor Davi? Um negocinho desse tamanho e multiplicando. Mas nem Eliseu viu. Nem o profeta Eliseu teve, sabe, essa alegria, né? Que foi ele que orientou, foi ele que direcionou, sendo usado por Deus para que isso fosse feito, e que se tornou evidente que o poder de Deus disponível naquele momento apenas para aquela família. Eu fico imaginando, irmãos, também quando eu olho a mulher do fluxo de sangue, Jesus cura antes de se dar conta. O poder saiu dele de forma automática, instantânea, né? A mulher toca e sai virtude de uma maneira sem que houvesse gritos, luzes, holofotes, festas barulhentas, orquestras, nada de comoção espetacular, nenhuma exibição, simplesmente uma cura. Não teve nenhum tipo de, sabe, mas apenas o Senhor fez. Penso que fechar a porta é isolamento, é proteção, é intimidade,
é acesso a essa intimidade com Deus, ao segredo de Deus, é ter liberdade para se despir, sabe, para ficar à vontade diante do Senhor. Hoje, em nossos dias, Eliseu não diria apenas feche a porta. Certamente Eliseu diria assim: desliga o celular, né? Não ponha no history, não ponha no Face, porque parece que quando existe uma ação social para entregar um sacolão para alguém, a foto é bem assim, a foto não é isolada não. O sacolão tem que estar aqui, a pessoa que precisa aqui, e o cara bem aqui, a foto tem que estar bem nesse conjunto. E ainda fala assim, é para Jesus, né? Penso que Eliseu diria isso, olha, sabe, desliga o celular, não põe no grupo. A vida das pessoas em nossos dias está sendo expostas nas mídias e aconselhadas pelos amigos do grupo que não têm amizade, porque no seu grupo de amizade que você diz que tem 1000 amigos, se você conhecer 100 é muito. Mas é essa vivência que nós temos hoje, né? Irreal, né? Irmãos, certamente a base para nós é o texto de Mateus capítulo 6, versículo 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. É porque a gente não pode orar lá fora? Não pode orar lá fora, claro que pode. Agora não ore lá fora para exaltação própria. Ore para exaltar ao Senhor. Amém? Ele te vê em secreto, Deus opera maravilhas com discrição. E o quinto e último ponto, irmãos, que é o milagre de Deus muda o rumo da nossa vida. Olha só, o versículo vai dizer: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O milagre nos tira da zona do conforto e nos empurra para algo novo. É o cego que agora ele começa a enxergar a luz, é quem nunca andou, começa a correr, é essa viúva que talvez nunca tinha experimentado atuar e vender alguma coisa, e ela começa a ter essa participação de vender algo, uma nova perspectiva. A viúva não era assim, mas ela começa, a partir daquele momento, ter uma nova perspectiva de vida, uma mudança, né? Muda. Prove o milagre de Deus que o rumo da sua vida vai mudar. Olha para nós, olha quem você era, olha quem você é hoje, né? Quando a gente experimenta o milagre de Deus, irmãos, a perspectiva muda. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Há uma mudança de hábito, há uma mudança no caminho. Então, para a gente concluir, tudo que entregamos na presença de Deus com fé será multiplicado. Ponto 1 que nós tratamos hoje: não se aconselhe com qualquer pessoa. Esse é o nosso ponto 1 que trabalhamos. Ponto 2, Deus realiza milagres com o que você tem. Terceiro, milagre de Deus é do tamanho da nossa fé. Quarto, Deus opera maravilhas com discrição. E quinto, o milagre de Deus muda o rumo da nossa vida. Eu queria convidar você para ficar em pé, com a permissão do pastor Davi Marroque. Eu queria fazer um negócio diferente aqui, viu, irmão? Cadê os músicos aí? Tem alguém que toca violão aí? Eu queria cantar uma canção com você, bem facinho, da Mi maior. Eu queria encerrar essa ministração com essa canção. Eu queria que você cantasse comigo. Tá, Mi. Me ajudem, cante comigo. Está cheio. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim.
que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Canta bem forte, vamos lá! Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, quando aqui da terra desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Canta bem forte, vai! Eu louvarei na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é. Eu louvarei ao Senhor, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Obrigado pela oportunidade, pastor. Amém, graças a Deus. Aí está a palavra e o conselho do Senhor que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí você pode argumentar, né? Mas ouvido é para ouvir. Não, mas eu estou só repetindo aqui. Quem disse isso foi Jesus. E ele conhece português melhor do que você e eu. O negócio é que às vezes a gente não ouve. Tem os ouvidos para outras coisas, menos para ouvir o que o Senhor diz à igreja. Esse é o problema. A irmã Eliene pede oração pela sua mãe, a irmã Luzia, que está com problemas de saúde, e ela pede oração. E a gente vai orar. Também oremos por alguns obreiros na região, aqui na nossa, no nosso distrito, na nossa região aqui de Apodi, alguns precisando da graça do Senhor, do sustento do Senhor, do apoio que o Senhor tem para nos dar. Não esqueçam de orar. Olha, irmãos, amanhã é sexta-feira, dia... É o que? 23? 20, é? Eita! 20. E amanhã acontecerá o culto de gratidão pelo aniversário da nossa congregação em Melancias. A congregação em Melancias
ela é mais velha do que a Igreja de Cristo no Brasil. Ela vai comemorar 92 anos. A Igreja de Cristo no Brasil vai comemorar ainda em dezembro. Acontece que os pioneiros da Igreja de Cristo, que eram Manuel Henrique de Souza, João Queiroz, Eustáquio Lopes e outros, eles exerciam atividades evangelísticas nessa região aqui. E Melancias foi um dos lugares que primeiro se dispôs a ser Igreja de Cristo, que no começo era Assembleia de Cristo. Então, antes do restante da igreja saírem da Assembleia de Deus, Melancias veio na frente. E quando organizaram a Igreja de Cristo, Melancias já estava atuando. Então, a gente vai celebrar amanhã e a gente convoca os irmãos para estarem ali para esse momento de graça diante do altar do Senhor. A gente está colocando um carro à disposição. 6h30 ele sai daqui. Eu pediria ao diácono Adriano Góes para exercer aquele trabalho no grupo, parece que funciona muito bem, né? E os irmãos vão dizendo para Adriano, eu vou, reserva um lugar para mim e tal. Da outra vez ali foi bem ligeirinho. E não deixem o carro ir vazio, porque se for vazio, nunca mais a gente coloca carro à disposição. Então vamos lá. Há muitos irmãos que têm carro, têm moto. O Iremar me disse que andou 3.000 e quantos quilômetros? 3.200 quilômetros numa moto. Daqui para ali só dá quantos? 12? 10 quilômetros. Quando eu era mais jovem, eu ia até de pés. Andei já mais do que isso. Debaixo de chuva e com raiva. Mas andei. E a raiva foi tão grande que quando eu cheguei, que é uma comunidade chamada Cajazeiras, município de Umarizal. Eu saí de lá, debaixo de chuva, quando cheguei em Umarizal, eu vinha com uma disposição tão grande, que se dissesse assim, é para ir para Riacho da Cruz, eu estava animado para ir. E é mais de 10 quilômetros de Cajazeiras para o Marizal. A noite abençoada. E os irmãos têm carro, coloca, os irmãos enchem o carro, não vai de carro vazio não, dá prejuízo. Você bota a gasolina e vai sozinho. Vamos orar. E vai sozinho, dá prejuízo, né? Então enche e leva mais 2 ou 3, leva a família e vamos lá celebrar o Senhor. No sábado, nós iremos dar posse ao irmão William, no nosso núcleo missionário, na comunidade do Milagres, no assentamento Milagres. Sábado, se Deus quiser. Na segunda-feira, nós teremos a reunião do nosso distrito, que vai acontecer na cidade de Paraú. A reunião será às 16 horas e às 19 horas nós estaremos reunidos para o culto de evangelização.
E a gente convoca os obreiros, todos os obreiros, pastores, diáconos e os mais, né? Todo mundo, vamos lá. Vamos participar para a glória de Deus. E o que mais? No dia 26, nós já falamos isso, aqui estaremos para a coleta especial de missões. Isso é o mês de missões, o mês especial de missões. E a gente estará aqui para recolher essa coleta. E eu sei que Deus já colocou no seu coração de não dar aquela notinha azul de 2. É aconselhável que seja a notinha azul de 100. De 2 não leva a nada. Mas, se o seu coração e a sua fé só dá 2, pelo menos, né? Mas vamos nos esforçar. A nossa coleta é 3.300 e qualquer coisa. Vamos ficar de pé. Eu vou convidar o pastor Reginaldo para orar e impetrar a bênção apostólica. E amanhã haverá a ministração no CETEL. E o pastor Iremar vai ministrar de manhã e à tarde. À noite vai com a gente para Melancias, certamente, né? Vai para Melancias amanhã, à noite, em nome de Jesus. E no sábado também, né? Que termina. Amanhã para ministrar, não sei, tem um pregador. Mas, e sábado também já está escolhido o pregador. Mas vai conhecer Melancias, a igreja mais antiga da Igreja de Cristo no Brasil. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor pela sua misericórdia. Eu trago a minha saudação em nome de Jesus, amém? O pastor disse que andou 3.000 quilômetros de moto, 3.200, esses festejos, a gente faz só nas nossas comemorações das congregações aqui nesse período, viu? Dá para a gente rodar bastante, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus da glória, porque o Senhor nos deste nesta noite mais uma oportunidade, ó Deus, de podermos te adorar, de podermos exaltar o teu nome, reverenciar o teu santo e excelso nome. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor verdadeiramente falaste conosco nesta noite, Pai, por meio da tua palavra. Te agradecemos, Pai, pelos teus feitos. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem operado em meio à tua igreja, tem nos sustentado com o teu poder, tem nos instruído, ó meu Deus, por meio do teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nós te rendemos a nossa adoração, te agradecemos, meu Deus, pelo que foi feito nesta noite. Te pedimos, Pai, continua conosco, continua nos conduzindo segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Opera, Deus, em nosso meio, faz milagre, operando cura, meu Deus, aos que estão enfermos e restaura a saúde, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre.